Pronto, pode continuar. Então, assim, eu acho que precisa o prefeito de João Pessoa, junto com o governador, eles escutarem os empresários, escutarem realmente as necessidades dos empresários e também escutar as necessidades da população. E para isso, eles precisam saber onde é que está o vírus. Você não consegue dimensionar onde o vírus está andando, o vírus está sendo transmitido, se você não consegue ir atrás do vírus. Você sempre esperar o vírus, não vai dar em nada. Você vai dar um colapso na saúde, que esse colapso até hoje não existiu. O que existiu foi um colapso de muita gente roubando dinheiro da saúde pública. Esse foi o colapso de roubalheira. Mas o colapso da saúde pública está super lotada, etc. É, enfim, é basicamente isso. Acho que o prefeito precisa ter um bom senso e escutar, primeiramente, os empresários, dos grandes aos pequenos, e para que entender que o comércio ele precisa estar aberto. Por exemplo, qual é a lógica? Não sei se você concorda comigo. Acho que você concorda que o isolamento, acho que nós temos o mesmo pensamento que o isolamento vertical seria a melhor opção. Mas vamos pensar aqui. Qual é, não sei se, o que se passa na cabeça dessas pessoas. Um dia a menos de isolamento a mais não vai mudar nada, porque o vírus ele vai continuar andando, as pessoas podem tanto pegar em casa como pode pegar fora, enfim, é a realidade. Você quer ser duro, não. Então, hoje, amanhã é o dia dos namorados. Para você dar voltar à economia com força total, você teria uma forma já das pessoas comprarem presente para suas namoradas, para seus namorados, já meio que já injetar um pouco na economia, já dar aquela respirada sobrevida. Só que o que acontece aqui em João Pessoa é que eles não estão indo atrás do vírus, eles estão esperando o vírus dar o colapso. Então, assim, eu gosto de pegar exemplos de outros países, sabendo da realidade do nosso país. Você vê aí, a Itália, as pessoas falam, a Itália não sei o quê, Itália é isso, Itália é aquilo. Mas ninguém sequer estuda a densidade demográfica da Itália. Ninguém estuda o índice populacional. Ninguém estuda quantas pessoas por metro quadrado tem na Itália. Não estuda. Então, assim, gosta muito de falar, vai colapsar o Brasil. Tudo bem. Sabemos que o vírus ele é feroz, infelizmente. Para algumas pessoas, para outras é um vírusinho, é uma gripezinha, etc. Mas temos já protocolos, um exemplo, da hidroxicloroquina, nós temos protocolos com azitromicina, nós temos protocolo com sulfato de zinco, anticoagulante. Tem estudos que dizem que o vírus ele não é uma pneumonia, ele não está pneumonia. Ele coagula o sangue e cria trombose. Então, olha aqui já outro estudo. Né? Sabemos que o vírus ele é novo, então tem muitos estudos para poucas coisas, poucas certezas. Mas se você vê que algo está dando certo, pessoas estão se curando com certos tratamentos, vamos manter. Porque, assim, efeito colateral de qualquer medicamento vai ter. Se você toma um paracetamol, se toma um Doflex, vai ter um efeito colateral. Se toma uma dipirona, vai ter um efeito colateral. Então, eu vejo que o prefeito ele precisa ter bom senso em sentar com os empresários, ouvir a classe empresarial de João Pessoa e decidir, ó, o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês acham? Como é que vocês podem abastecer de álcool em gel, de esses protocolos simples, que é álcool em gel, a máscara, etc., nas empresas de vocês? Como é que nós, do município, podemos ajudar? Ao invés do município estar gastando 700 mil, não, 483 mil reais com cestas básicas, para distribuir em ano eleitoral, que fique bem claro, em ano eleitoral, né? Vamos gastar também ajudando as empresas a entender e também a seguir as regras sanitárias, porque o empresário na Paraíba, você sabe muito bem, de ICMS vai bater 40%. Então, assim, você vê que é muito imposto e você é sempre sufocado, é sempre o que sempre no linguajar popular sempre se lasca. Então,
espero que o prefeito de João Pessoa, junto à sua gestão, por mais que ruim seja, eles sentem com os empresários, sentem com os microempreendedores e façam voltar a economia à tona. Hoje seria um grande dia da economia voltar com toda, porque é amanhã é o dia dos namorados. Quem não quer comprar um presente para sua namorada? Quem não quer comprar um presente para o seu namorado? Um perfume, sei lá o que for. Mas está sendo impedido porque os shoppings estão abertos. Agora, o que eu fico, Diego, muito estarrecido e me deixa uma dúvida assim atrás da orelha, porque o Carrefour, porque as lojas americanas, porque o Extra não transmite vírus, mas uma loja de sapato lá em Mangabeira, uma loja de roupa no Valentim, não sei aonde for, vai transmitir o vírus. Então, o que a gente vê é os grandes empresários que, pasmem, esses grandes empresários são os que bancam campanhas eleitorais de grandes políticos no nosso país, eles mantêm o seu lucro. Dizem aí que esse ano o Carrefour, o Extra, o Hiper, as lojas americanas vão bater recorde de venda. Aí eu vou perguntar, por que será? Né? Enfim, acredito que deveria sim abrir, e espero que não escute apenas o seu secretário, que é acostumado a sucatear a saúde, e com a ânsia dele comunista, porque o secretário de saúde de João Pessoa, ele é realmente de essência comunista, ele consiga também não quebrar a economia, que na verdade eles já quebraram a economia do município de João Pessoa. Então, assim, acho que ele precisa escutar os empresários. Muito bem. Agora, Jaime, para finalizar aqui a questão do âmbito local de João Pessoa e da Paraíba, queria saber a sua avaliação da gestão João Azevedo, que por sua vez, fazendo aqui um apanhado, né? Além de ser investigado na Operação Calvário, também está na Operação Placebo, investigado pelo Ministério Público e pela PGR. Existe uma suspeita aí que, por meio do consórcio Nordeste, ele tenha encomendado os respiradores, eles não chegaram, e há uma suspeita de superfaturamento, de corrupção nessa negociação. Existe também, recentemente, um documento liberado pelo GAECO, que mostra uma delação do ex-secretário Ivan Buriti, de Ricardo Coutinho, onde ele diz que o próprio João Azevedo, na gestão Ricardo Coutinho, onde ele também era secretário, negociou propina de 1,3 milhão de reais com as construtoras da obra Acauã Araçagi. Então, existe aí um escândalo atrás do outro na gestão João Azevedo, também ligada à gestão Ricardo Coutinho. Qual é a sua visão sobre a gestão dele? Para mim, João Azevedo é pior que Ricardo Coutinho. Para quem diz que João Azevedo é melhor que Ricardo Coutinho, no tratado, já vê que João é muito mais arrogante que Ricardo. João, ele é muito mais pedante que Ricardo Coutinho. Não defende que Ricardo é outro safadinho, né? Diego, tem uma amiga minha que ela falou sobre as lojas estarem online e usando por delivery. Deixa eu só um minutinho só para responder ela. Realmente, as lojas estão usando muito delivery, mas aqui de João Pessoa, até os deliveries estão com dificuldades para trabalharem ou para serem usados, porque está tendo uma barreira sanitária, e essa barreira está dificultando os deliveries de poderem andar em João Pessoa. Ou seja, você dificulta cada vez mais o trabalho do empresário, do pequeno e do grande empresário. Mas voltando para a tua pergunta da gestão de João Azevedo, eu vou falar aqui. É o seguinte, João, para mim, ele é um cara que não terá um destino tão diferente do senhor Ricardo Coutinho futuramente. Na minha visão, com todo respeito à figura dele como governador. João, para mim, não será uma pessoa tão diferente como Ricardo Coutinho foi, ou como Ricardo Coutinho é, que é um ex-presidiário. Então, vejo num futuro muito próximo João Azevedo aí se prejudicando cada vez mais na Polícia Federal, na Justiça e em diversas entidades aí judiciais ou policiais. João é um cara que mantém uma política econômica que sufoca o empresário, que dificulta o microempreendedor no Ceará Paraíba. João Azevedo já vem de uma eleição que, pasmem, desviou
no estado da Paraíba, até agora descoberto, mais de 135 milhões de reais da saúde pública. Ou seja, a campanha de João Azevedo, ao que tudo indica, ele sabia do que acontecia, ela foi já financiada por dinheiro desviado da saúde pública. E não era para show de YouTube, não. Era para manter a política que é de João Azevedo e que era de Ricardo Coutinho. Então, eu vejo que João, ele é mais um perdido, ele é mais um cara que a política precisa esquecer. Infelizmente, a sua gestão ficará marcada na história da Paraíba, a crise financeira que a Paraíba irá enfrentar. É como até brincava com o Cabo Gilberto. Gilberto, eu tenho pena do próximo governador da Paraíba, porque o rombo econômico, o rombo na saúde, o rombo na segurança vai ser 10 vezes maior do que já está. Então, João Azevedo é um político, mais um midiático, é um cara que paga blogs, ele não, o estado dele, o governo dele paga muito bem a blogs para fazer propagandas, as mesmas que Ricardo fazia, como todo comunista, né? Ele usa do jornalismo, ele usa da ideia de propagar aquilo que é mentira, como Hitler fazia na Alemanha, propagava aquilo, né? Enfim. E é basicamente isso. Eu vejo João, eu não tenho muito, porque assim, João para mim é um cara tão asqueroso que dói no meu coração falar de João Azevedo, sabe? Eu tenho, para você ter noção, Diego, eu tenho mais dificuldade para falar de João, porque se eu usar palavras aqui, a Polícia Civil vai estar na minha casa amanhã. Eu tenho mais dificuldade para falar de João do que falar de Ricardo, porque Ricardo é um bandido nato. Só que João Azevedo é aquele bonitinho, aquele cara que diz: nós vamos conversar com todas as entidades, nós queremos o bem da Paraíba, nós queremos o bem do povo paraibano, e no fundo, só faz lascar o povo paraibano, só faz prejudicar o povo paraibano. Ricardo não, Ricardo dizia: não, eu vou lascar mesmo, vou lascar você mesmo. Ricardo nisso ele era honesto. Nisso ele era realmente um ditador nato. João não, João nem para ditador está servindo. Então, João tem uma política econômica falaciosa, prejudicial. Ele tem um secretário de saúde do município do estado da Paraíba, que eu não vou ser sincero, o culpado não era o secretário, o culpado é de quem colocou o secretário ali, porque ele tá perdido. Nós temos aí futuramente, eu não estou dando uma de Carla Zambelli não, tá, gente? Mas é que isso vai acontecer na Paraíba. Virão operações aqui do Covidão, né, e descobrir a compra de respiradores que foram pagos mais de 16 milhões de reais, posso estar errado, pode fugir da minha cabeça, pagos mais de 16 milhões de reais e não chegou um respirador sequer. Todos os respiradores que chegaram na Paraíba é de um ditador, que eles gostam muito de chamar, né, de ditador, chamado Jair Bolsonaro. Ou seja, de Bolsonaro não, é do governo Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, só que os respiradores, lógico, é do povo, é do contribuinte, mas que veja uma diferença de tratado com o pessoal. Você pode odiar o Bolsonaro, você pode odiar a pessoa de Bolsonaro, mas você não pode ser. Você pode também odiar alguns equívocos que o Bolsonaro comete, porque ele é um ser humano, ele pode cometer equívocos. Então, se você erra, você tem o direito de errar, ele também tem o direito de errar. Bolsonaro não é perfeito, certo? Mas, entretanto, contudo, todavia, veja a diferença do tratado de Bolsonaro com relação à saúde, ao Covid-19, sem de ficar de balé, instituto lá, o Instituto, o Consórcio Nordeste, ficar de vamos fazer isso, porque o vírus está aumentando, como o João Azevedo está fazendo. O vírus está aumentando, gente, está aumentando o contágio, não sei o quê. Quando, na verdade, pode realmente estar aumentando o contágio, porque o contágio vai existir, nunca vai deixar de existir o contágio, e as pessoas se prejudicarem cada vez mais. E João Azevedo, ele não age como o Bolsonaro vem agindo, como os políticos que vêm vencendo cada vez mais
A luta contra o Covid-19, porque nós sabemos, é uma luta árdua, é uma luta difícil, não é fácil, acredito eu, ser um governador nessa época, tem que se colocar no lugar dele também, lógico, não é fácil. Mas, assim, se você não está pronto para a pressão, se você não quer levar pressão, não queira ser político, não queira ser governador, não queira ser prefeito, não queira ser nada. Então, no momento de pressão, João Azevedo mostrou que, infelizmente, oh meu Deus, eu não posso usar essa palavra, mas que, infelizmente, é, 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 é uma pessoa que, oh meu Deus, é um Olha frouxo, o ele é um frouxo, processo. mas é um frouxo, né? Colocar na Enfim, manchete. basicamente, Jaime chama governador de frouxo. pois é, pois é. Daqui a pouco vai ter aí o Emerson Machado, o maior propagador de fake news da Paraíba. Enfim, é isso aí. Acho que João Azevedo, ele já vem como um fracasso como governador antes desse Covid-19 e agora serviu para a carapuça mesmo cair de vez e dizer assim, realmente, esse cara não era nem para ter sido cogitado ser governador da Paraíba. Pois bem. Agora, indo para o cenário nacional, Jaime. Como você avalia o governo Bolsonaro? Onde você acha que ele está errando e onde você acha que ele está acertando, na sua opinião? O governo Bolsonaro? Isso. Tá. Olha, problema. Vou falar do errando, né? Mas assim, eu não sei se é um errar. Para mim, às vezes pode ser, porque nós fomos criados numa sociedade do politicamente correto, né? Então, você fica abismado quando você tem um político que fala um palavrão. Porra, não sei o quê. Você fica abismado. Mas o engraçado é que quando você vê o político falando palavrão, você não vai estar preocupado com a verdade que ele está falando. Você vai estar preocupado com o palavrão que ele chamou. Então, ou seja, aquela verdade falada, você não se preocupa. Você se preocupa com o palavrão. Porra, o presidente chamou um palavrão. Isso é um absurdo, não sei o quê. Chamou 38 palavrões, enfim. Para mim, o governo Bolsonaro ele errou em alguns ministérios que ficou claro aí que o Mandetta, desde o início eu dizia que o Mandetta para mim era o único ministro que não era para ser indicado, mas infelizmente ele foi. Para mim foi um erro de Bolsonaro indicar Mandetta para a saúde. Mandetta mostrou que ser mais midiático do que resolver os problemas. Você vê aí o preço dos respiradores que agora saiu que Mandetta comprou caríssimos, as máscaras IPIs caríssimos, quando já o Taishi modificou lá, trocou. É outro cara que saiu, infelizmente, né, o Taishi. Deixa eu lembrar aqui uma coisa que acho que o Bolsonaro ele poderia melhorar um pouco a comunicação, saber se comunicar mais. O governo precisa melhorar na comunicação para combater mais a propagação de mentiras da grande mídia, né? Acho que esse é o maior erro do governo Bolsonaro. Bolsonaro ele é um pouco explosivo, sabemos disso, mas nós sabíamos isso antes de ele ser presidente, então isso não é uma surpresa para mim. Mas para mim Bolsonaro erra muito nisso também. E eu acho que o Bolsonaro erra, que é o que ele mais erra, porque assim, para você, Diego, que entende o que é a luta ideológica, para mim também, que entende que é a luta ideológica, acho que o Bolsonaro precisa realmente saber lutar um pouco mais a luta ideológica. Ele erra um pouquinho com relação a alguns cargos que ainda são exercidos por comunistas, né, por esquerdas. Concordo com o que a amiga falou aqui, ele falar urgentemente. Concordo, ele precisa realmente saber falar, mas ao mesmo tempo eu estou atentado na verdade que ele está falando e não no meio do jeito que ele está falando. Lógico que nós vamos aprender e futuramente nós teremos, se Deus quiser, um político que seja cristão, um político que bote Deus na frente em primeiro lugar em tudo e que tenha, lógico, um meio melhor de falar, continue sendo honesto, né? Que nós precisamos manter os nossos políticos honestos e etc. Então, eu acho que o Bolsonaro ele erra em algumas coisas sim. Entretanto, contudo, todavia, eu vejo o governo ele muito mais positivo do que negativo, né? Eu vejo o Bolsonaro ele muito mais positivamente do que negativo.
é como eu falo, cansaço vai existir, dificuldades vão existir. As pessoas falam, o Bolsonaro tá abatido hoje, mas assim, se ele soubesse que se ele fosse ali para brincar como o Lula foi, como o Dilma foi, como a Aécio queria, como o FHC foi para brincar com o país, ele ia dormir bem. Como ele realmente está preocupado com a situação do nosso país, sabemos que será difícil realmente para mudar essa realidade do Brasil e mudar a cultura política que nós temos hoje no nosso país. Para mim, Bolsonaro acerta em quê? Na política econômica, né? Quando ele fala política econômica junto ao Paulo Guedes, ele fala assim, Guedes, é teu, né? Muitas pessoas falam assim, Bolsonaro prometeu por exemplo, ao Moro lá, prometeu carta branca para tudo. Mas carta branca para tudo é conforme o presidente pensa também em muitas coisas. Você não vai pegar um ministério, pegar no ministério lá, botar a neta, não sei se é a neta ou a nora da Cristina Lobo. Porra, Cristina Lobo é a mulher uma das mulheres da Rede Globo aí que mais luta contra o Bolsonaro. Então, assim, vou colocar uma pessoa da casa dela para ser diretora de um ministério, foi o que Moro fez, né? Moro, infelizmente, mentiu, né? Deixou de ser um herói nacional para ser um traidor. Lógico, não esquecendo das coisas que realmente ele fez. Ele foi muito importante quando ele foi um juiz na Operação Lava Jato. Parabenizo isso por ele. Entretanto, contudo, todavia, ele como ministro, ele não rendeu como ele poderia ter rendido. Você tem um exemplo aqui, Diego, que as pessoas gostam de falar, que a Polícia Federal, ela que investiga a Operação Calvário. Mentira. Quem investiga a Operação Calvário é do GAECO. Então, é o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Estadual que investiga o superfaturamento, as coisas absurdas no governo de Ricardo Coutinho. E assim, com todo respeito, para mim, Bolsonaro ele acerta muito mais do que erra. Entretanto, todavia, para mim, ele precisa melhorar um pouco a comunicação, o modo de agir, algumas coisas. Você vê, não sei se você vai concordar comigo. Naquele primeiro pronunciamento que ele fez do início, que ele falou do vírusinho, né, que as pessoas disseram, ele brincou com uma coisa séria, não sei o quê. Para mim, ele também errou. Eu gostei por quê? Porque o Bolsonaro, ele ali falou verdades, mas em um momento que as pessoas não queriam ouvir verdades, eles queriam ouvir lamentações. Mas eu concordo com a verdade que ele falou. Entretanto, contudo, todavia, você vê já o segundo pronunciamento dele. Ele foi excelente. Excelente. Ele falou verdades e de um jeito melhor para se falar. Então, assim, para mim, o único problema do Bolsonaro é a comunicação. Entretanto, contudo, para mim, isso não é o maior problema. Isso não é o problema que o Brasil tem que mudar, não sei o quê. Eu acho que o Bolsonaro está agindo correto, agindo contra quebrando regalias. Enfim, é basicamente isso. Para mim, eu não quero falar muito de Bolsonaro, não, porque não quero falar muito das coisas boas de Bolsonaro, porque a gente vai passar horas e horas falando aqui. O governo vem acertando muito. Certo. Pois bem, para a gente já finalizar a entrevista, Jaime, queria saber quais são suas principais inspirações filosóficas e o que você acha das ideias de Olavo de Carvalho. Tá. Olavo é um marco no conservadorismo. Ele é um marco na filosofia que nós precisávamos. É um cara que o Brasil precisa conhecer, não aquele Olavo que fala palavrão nas suas lives, nos seus vídeos. O Brasil precisa conhecer aquele Olavo que é aquele livro dele, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser Idiota. Né? Você precisa, que é o mínimo ali, para você entender o que acontece no mundo, acontece o que é o comunismo de verdade, enfim. E ali lhe dá direcionamento filosófico para você estudar outras coisas, outros pensamentos, outros pensadores, e até lhe preparar para você quando você for ler Karl Marx, quando você for ler Stalin, Lenin, o que é a escola de Frankfurt, o gramscismo cultural, o marxismo cultural, você for ler sobre Fidel Castro, Che Guevara e etc. Para mim, Olavo ele é um marco. Entretanto, contudo, todavia, o meio de Olavo muitas vezes é bem enérgico, mas eu concordo. Quem
quem vive, quem denunciou primeiramente o Foro de São Paulo e foi taxado como doido, o Olavo de Carvalho. Primeiro, a ter que sair do Brasil para denunciar essa organização criminosa que tem a ver com o tráfico de drogas do Rio de Janeiro, que tem a ver com o tráfico de drogas do PCC, que tem a ver com os grandes políticos, os grandes traficantes do nosso país. Enfim, é basicamente isso. Olavo, para mim, ele é um marco na filosofia brasileira. Para mim, ele deveria ser condecorado como um dos maiores brasileiros da atualidade. Lógico que ele tem um defeito, que é a forma dele se expressar, muitas vezes, não são todas as vezes. É porque a grande mídia, para destruir o Olavo, ele bota aquelas frases mais pesadas do Olavo de Carvalho. Mas, assim, as pessoas têm que entender que tem que procurar saber se eles querem um Olavo, falam um palavrão, falam uma verdade, ou eles querem um Felipe Neto da vida, incentivando pedofilia, incentivando diversas coisas, incentivando seus pais, os seus filhos a respeitarem né, os seus filhos. Né? Então, assim, é basicamente isso. Eu acho que Olavo, para mim, é um marco. Diego, a minha inspiração política, minha inspiração de jovem, é que eu acredito que nós estamos passando por uma transição no nosso planeta. Nós estamos passando por um momento de que as coisas vão melhorar, sabe? A gente tem que passar por esse momento conturbado. A gente precisa expor as pessoas bandidas, as pessoas que querem apenas enganar as outras pessoas. Nós precisamos expor as mentiras, nós precisamos expor as ideologias que são nefastas, que realmente são genocidas. Então, nós precisamos expor nesse momento para as pessoas entenderem que nós precisamos de um mundo com mais respeito, com mais amor, com mais vontade de mudança, com os jovens nascendo cada vez mais dotados de patriotismo. Nós precisamos aprender a cuidar mais dos nossos entes queridos. Então, assim, eu acredito, discordem quem quiser, que esse momento nós sairemos cada vez mais forte, tanto no combate à corrupção, tanto no tratar com o político, tanto no tratar e na vontade cada vez mais de pesquisar sobre os problemas do mundo. Eu tiro a minha inspiração de Jesus. Não sou a melhor pessoa do mundo, tenho certeza disso. Sou um pecador, sou um cara que cada dia está em uma constante evolução, mas para mim Jesus é o meu maior exemplo, né? E os líderes mundiais cristãos também são exemplos para mim. Nós precisamos cada vez mais se espelharmos em líderes mundiais que deram exemplos bons e não exemplos negativos para o nosso mundo. É basicamente isso. Eu não vou falar de pessoas, eu não vou falar de seres, porque eu não quero pender para um lado e depois dizer que eu estou pendendo para outro, etc. É basicamente isso. Eu me espelho no ensinamento, no Evangelho de Jesus. Entretanto, contudo, toda a vida, sabendo que sou um pecador em constante evolução. Pois bem, queria te agradecer, Jaime, pela entrevista, agradecer a todos aqui pela audiência. Se vocês ainda não seguem o Jaime, sigam ele nas redes sociais, no Instagram. E se você também não segue o blog Pensando Direito, siga, porque tem sido aí o principal meio de comunicação da direita paraibana, com pessoas excelentes, aí de extremo valor como colunistas, fazem também matérias jornalísticas e assim por diante. Então é isso, Jaime. Muito obrigado, Diego, de coração. Obrigado a todas as pessoas que assistiram. Lembrar aqui, inclusive aqui no Pensando Direito, tem o Alisson, né, que é do Direito a Mover, que é colunista. Tem o Tiago Melo, se não me engano, a Marina Selim, que o Tiago Melo, inclusive, hoje está fazendo aniversário. Vou dar meus parabéns para ele. Tem a Marina Selim, que também ela é colunista, né? Posso estar errado aqui. Isso. Enfim, temos vários. O Pensando em Direito temos vários. Tem vários colunistas. Tem vários colunistas magníficos e que, convenhamos, Diego, se nós tivéssemos mesmo políticos engajados nessa reforma cultural, lutar contra essa reforma cultural, fazermos uma contra-reforma, lutarmos contra essa esquerdalhada geral,
o seu blog teria muito mais visualidade, muito mais visibilidade do que já tem hoje. Cara, muito obrigado. Agradeço de verdade. Eu queria só responder um amigo aqui, um Tiago, né? O Tiago Davi, ele gosta muito enfim. Tiago, eu também realmente eu cometi o erro de ajudar o Julian Lemos para deputado federal, como o Bolsonaro também ajudou o Julian Lemos para deputado federal. Votei em Julian, trabalhei para o Julian por conta do Bolsonaro. Então, tanto que eu fui leal ao Bolsonaro, sou leal à ideia de mudar o nosso país, que logo assim, sabendo do rompimento, rompi também com esse traidor e mantive a minha coerência, como assim você também manteve. Você também apoiou o Julian, tem foto, tem tudo, você também pediu voto para o Julian, enfim. Essa ideia de querer desmerecer o meu trabalho porque apoiou o Julian Lemos, desculpa, eu não vou desmerecer nunca na minha vida uma pessoa que votou no PT e acordou. Tu vai desmerecer, Diego? Eu não vou. Quem é que nunca... não sei você, Diego, mas eu já votei, infelizmente, no PT, fui doutrinado, apoiei aquela desgraça, né? Enfim, basicamente isso. Diego, muito obrigado. Muito obrigado de coração. E, gente, que eu vou cada vez mais, Diego, depois da entrevista, pode contar comigo para divulgar cada vez mais o trabalho do Pensando Direita. Eu não posso ser colunista, você me convidou para ser colunista. Eu não posso porque eu estou com um tempo bastante escasso, estou andando fazendo vídeo. Então, assim, para não fazer algo mal feito, eu não vou fazer isso. Então, muito obrigado, de verdade. Nós tivemos audiência aí, Diego, até de Recife, nossa amiga Ilza que está aí, enfim, também de São Paulo. Muito obrigado. Deus te abençoe, cara, e que cada vez mais o teu blog leve conhecimento a milhares de jovens e que possam exercer o papel de patriotismo que o nosso país precisa para cada vez mais a gente tirar, expurgar essas pessoas que só pensam em si na política e não pensam naquele cidadão que tanto necessita do poder público que faça realmente aquilo que é função do poder público. Diego, um forte abraço, Deus te abençoe. Obrigado por tudo, meu irmão. Então é isso. Obrigado a todos.